Olá pessoal, muito boa noite a todos que estão aí nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube. Nós que hoje estamos fazendo uma transmissão um pouco diferente, o centro está fechado e semana que vem a gente retorna normalmente com as atividades. Hoje eu estou fazendo aqui da minha casa, pela primeira vez uma transmissão utilizando o Facebook, quem sabe a primeira de muitas, né? A gente não sabe aí do futuro. Objetivando realizar hoje o estudo do último capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós que já começamos a estudar esse livro há algumas semanas, esse capítulo é o capítulo de número 20, e felizmente nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que era de estudar um capítulo por semana. Obviamente, já era para termos encerrado isso há umas 4, 5 semanas atrás, mas devido à questão da própria pandemia, se fecha centro, abre centro, nós nos atrasamos um pouco, mas eu creio que tudo foi feito de maneira muito satisfatória. Tenho certeza que nós aprendemos bastante com isso. A obra de André Luiz é uma obra fantástica, é uma obra que realmente elucida, complementa aquilo que Kardec nos mostra nas obras básicas. Eu tenho certeza que esse não foi o primeiro estudo que nós fizemos, não será o último. E tão logo a gente encerre o próximo estudo, que é o livro Obras Póstumas, que são textos atribuídos a Allan Kardec, nós iremos mais uma vez retomar o estudo de uma obra de André Luiz. Já pegando aqui, já deixando até esquematizado, nós estamos aqui no Obreiros da Vida Eterna, que é o livro 4, passaremos livro 5 no Mundo Maior. Isso, talvez não, com certeza, somente ano que vem, 2022. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo, é interessante fecharmos os olhos, buscarmos sentir as vibrações positivas do ambiente e pedir a Jesus que nos abençoe a tarefa, nos abençoe o estudo, que esse desfecho possa servir para todos como um estímulo para bem viver, para bem agir na vida, já que essa obra toda nos mostra a importância da prática do bem. A importância da prática do bem no momento do nosso desencarne. Como que fazer o bem ao próximo, como que a espiritualização progressiva durante toda a encarnação terrena nos propicia um feliz desencarne e, consequentemente, um bom local no mundo espiritual. Que assim seja. Bom, o livro gira em torno de um processo de desencarnação de 4 pessoas. De início, André Luiz até coloca 5 pessoas, mas nós vimos que uma delas, Albina, recebeu uma espécie de moratória. Aquela senhora que era pertencente à igreja presbiteriana, durante algum tempo mais ela iria permanecer encarnada, a fim de que alguns processos relacionados à sua própria família e até mesmo a continuidade de sua obra pudessem ser levados a efeito de maneira satisfatória. Nós acompanhamos aqui 4 desencarnes. Acompanhamos o desencarne de Dimas, de Fábio, de Cavalcante e de Adelaide. E todos os 4 agora estavam reunidos na casa transitória de Fabiano, localizada em regiões de trevas densas, em regiões umbralinas. Aliás, esse livro, durante mais ou menos uns 6 ou 7 capítulos, ele aborda todas as tarefas, ou pelo menos uma boa parte dessas tarefas, que são levadas a efeito no lar de Fabiano, na casa transitória de Fabiano. E vimos o quanto que a bondade divina age em prol daqueles espíritos caídos, daqueles espíritos sofredores, que estão localizados em zonas umbralinas de treva, de sofrimento. Bom, mas a casa transitória de Fabiana era um verdadeiro oásis dentro dessas zonas umbralinas.
E nós vemos aqui que André Luiz começa esse capítulo de número 20 dizendo a respeito da saudade, não somente dele, mas por parte de todos os outros integrantes da expedição, de Jerônimo, que era o condutor daquela expedição, do padre Hipólito, de Luciano e dele próprio, André Luiz, saudades de nosso lar. Ele fala aqui que o serviço nas regiões inferiores são serviços que recompensam bastante. Proporcionam experiência, proporcionam sabedoria, eles acentuam o equilíbrio da pessoa. Porém, obviamente, isso daí, de modo algum, não impede a sede de paz que aquela cidade fantástica de nosso lar levava nos corações daqueles 4 membros daquela reduzida, daquela pequenina expedição. E todos os 4 traziam o júbilo, a alegria muito grande por terem concluído satisfatoriamente aquela missão. E ele fala até uma frase aqui, André Luiz fala, que eu vou até ler: depois do esforço, a tranquilidade do dever bem cumprido. E isso daí é uma lição que nós devemos levar. Porque o dever, quando ele é bem cumprido, quando nós agimos de acordo com aquilo que foi planejado, de acordo com aquilo que foi estabelecido, leva à paz de consciência. E quando a gente fala do dever aqui, é obviamente tudo aquilo que nos foi colocado para fazer, objetivando o nosso crescimento espiritual. Isso daí é inegável. Nos traz conforto no coração, paz no espírito, consciência tranquila. André Luiz ainda continua falando que os recém-libertos rodeavam-se de amigos que lhes traziam boas-vindas e alegres notícias. Olha que coisa bonita e olha só que estímulo para nós. Eram 4 indivíduos que durante as suas vidas na carne tinham se dedicado ao bem, tinham se dedicado à espiritualização. 2 ali eram espíritas, aliás, 3 ali eram espíritas e 1 católico romano. Mas os 4 se dedicavam a tarefas de amparo ao semelhante. Os 4 ajudavam o seu próximo. Os 4 se espiritualizavam. E toda vez que a gente semeia essas boas sementes, com o tempo essas sementes germinam e aí vem os benefícios, a colheita dos frutos. E a colheita dos frutos aqui, uma delas era receber o amparo, a assistência, o abraço, a alegria dos amigos deles já desencarnados, que haviam chegado até lá na casa transitória de Fabiano justamente para lhes darem as boas-vindas. Que maravilha! Serve para nós de estímulo na nossa conduta, no nosso dia a dia. Porque é importante sabermos, de modo inequívoco, um dia iremos desencarnar. Quem irá nos receber? Qual será o nosso comitê de boas-vindas? Serão espíritos votados à prática do bem? Nossos amigos? Nossos familiares queridos? Nosso mentor espiritual? Ou será aqueles indivíduos comparsas dos nossos crimes, dos nossos erros, dos nossos deslizes, dos nossos desacertos? Então é interessante focarmos a conduta da nossa vida em semelhante coisa, que é a prática do bem, para que nós, no futuro, não tenhamos um comitê de boas-vindas de péssimas condições morais. Não era o caso dos 4 aqui, muito pelo contrário. André Luiz até cita que Dimas e Cavalcante, aqueles que tiveram um problema um pouquinho maior no desencarne, até mesmo no pós-desencarne, já estavam plenamente estabelecidos, já estavam mais equilibrados, só que eles não tinham tanta condição assim de levar uma conversação superior, ao contrário de Fábio e Adelaide, que esses sim, esses já eram plenamente espiritualizados, eram indivíduos que haviam dedicado fortemente a sua vida à espiritualização interior. Esses travavam conversações de ordem transcendental.
de ordem superior com os seus amigos, com os seus mentores. Comentavam problemas atinentes ao destino do ser, as problemáticas da humanidade, enfim, uma conversação de ordem superior. Então isso realmente chama a nossa atenção. E lá pelas tantas, a Zenóbia, que era aquela mulher fantástica, diretora da casa transitória de Fabiano, convida a pequena expedição, né? André Luiz, Jerônimo, etc., os 4, juntamente com os 4 desencarnados, para realizarem uma prece em agradecimento. Por isso que o título desse capítulo 20 se chama Ação de Graças. Uma prece em agradecimento por tudo aquilo que havia acontecido. Eles se reúnem na câmara consagrada à prece e pouco tempo depois Zenóbia chega com um cortejo de inúmeros auxiliares daquela casa transitória. Bondosa, acolhedora, abraçou a todos, conversou com todos e exortou a todos ao cumprirem a fiel execução da vontade de Deus, da vontade divina. Abordou aspectos relacionados à fraternidade, que deve entrelaçar a todos os seres do universo. E logo após, de rápidas considerações, pediu a Adelaide que fizesse uma prece de ação de graças ao Pai. Zenóbia pediu a Adelaide que ela fizesse essa prece de ação de graças a Deus. E no capítulo 20, essa prece obviamente está inteira. Nós não vamos ler aqui, porque ficaria um pouco longo o nosso estudo. E eu acho que o mais importante aqui é nós pegarmos a essência da prece. A você que tem aí esse livro, pega esse capítulo 20, veja essa prece e dê uma olhadinha como se faz uma prece. Nós, infelizmente, estamos mal acostumados. Nós realizamos as nossas preces de maneira rápida, de maneira decorada, sem nenhum sentimento nas palavras. E como se tivéssemos simplesmente cumprido um dever de consciência, um dever social, né? E em verdade nós sabemos que a prece, quando vinda do coração, é essa que realmente alcança instâncias superiores. A prece que Adelaide fez girou em torno dos agradecimentos iniciais a Deus por todas aquelas tarefas que eles haviam desempenhado na Terra. A prece também era uma expressão do reconhecimento dela ao amparo de Deus nas horas boas e nas horas difíceis, nas horas dos grandes desafios, dos grandes testemunhos. Na visão das imperfeições das quais todos aqueles eram possuidores. Porém, mesmo assim, Deus utilizou aqueles instrumentos humildes em fontes de alegria, em fontes de felicidade, em fontes de ventura. Pediu trabalho dignificante e, por fim, que abençoasse todos os emissários que haviam auxiliado o processo de desencarne dela e dos outros 3 companheiros. Nota interessante aqui é que ela pediu trabalho. Ela mal havia desencarnado. Enquanto ela estava encarnada aqui, foram décadas de trabalho consagrado ao próximo. E depois que uma pessoa desencarna, o que a gente mais ouve por aí? Ainda bem, descansou. A Adelaide não queria descansar, não. Aliás, nenhum daqueles espíritos tinha nenhum interesse em descansar. O que eles queriam era mais tarefa, era mais trabalho. Porque para um espírito que já atingiu um certo grau, um certo nível de conscientização, ele entende que a inação, ele entende que a falta de ter o que fazer é tremendamente ruim para o futuro espiritual deles mesmos. Então eles pediram trabalho, ação, tarefas nobres no bem. E encerra pedindo que Deus abençoasse os emissários. Encerrada a prece, como eu disse, está nesse capítulo 20 inteirinho. Zenóbia, juntamente com os seus auxiliares, entoaram um cântico de agradecimento à Mãe Terra. Esse cântico, muito bonito, a sua letra, simples, porém com um profundo sentimento. A gente imagina como seria esse cântico, ouvindo ele. Esse cântico encontra-se no capítulo 20 também. Você pega aí o capítulo 20, dê uma boa olhadinha, que você vai verificar aí
palavras belíssimas em agradecimento à terra pelo bem que ela nos proporciona, pela oportunidade de estarmos nela encarnados, objetivando o nosso crescimento espiritual. Finalizado esse cântico, Zenóbia abraçou a todos em despedida. Aquele pequeno grupinho saiu do lar transitório de Fabiano. Os 4 membros da expedição deram as mãos aos recém-desencarnados, imprimindo-lhes energia, e eles partiram em volitação rumo a nosso lar. E André Luiz descreve aqui que após eles vararem as regiões das trevas mais densas, chegaram num local, lá no plano espiritual, onde havia o céu coalhado de estrelas. E entre aquelas estrelas a lua, o famoso plenilúnio, a lua cheia, iluminando o caminho de todos. E isso deu a eles uma sensação de esperança, de alegria, de paz, de felicidade inexprimíveis. E todos partiram rumo à cidade espiritual de nosso lar. E assim a gente encerra esse capítulo, que foi um capítulo realmente muito curtinho. É simplesmente um fechamento de tudo aquilo que a gente viu ao longo dessas semanas todas. E nesse processo aí a gente agradece profundamente a Deus essa oportunidade de ter na doutrina espírita uma fonte inesgotável de conhecimentos. Vimos que nos 3 primeiros capítulos, André Luiz e os companheiros se encontravam em fase de preparação em nosso lar. Aconteceu até mesmo a materialização de um espírito desencarnado em nosso lar. A materialização de Asclépios, que se encontra, se eu não me engano, no capítulo 3. Depois, os outros 6 ou 7 capítulos, ele se passa nas trevas densas, na casa transitória de Fabiano. Vimos as tarefas de lá. Vimos as exortações feitas aos espíritos caídos. Vimos o fogo purificador. Vimos a casa transitória de Fabiano erguendo o voo. E, por fim, a metade final desse livro gira em torno do processo de desencarnação dos 4 companheiros. A gente agradece profundamente a Deus essa oportunidade de aprendermos tanto. E mais do que falarmos, eu li esse livro, Obreiros da Vida Eterna, mais importante do que isso é nós introjetarmos essas lições. Porque o foco da doutrina dos espíritos é fazer com que o indivíduo cresça, que o indivíduo se aprimore, que a pessoa se modifique espiritualmente para que ela possa, passo a passo, atingir a chamada perfeição espiritual, que nada mais é do que aquilo que Jesus nos conta como sendo o reino de Deus. Que Jesus abençoe a todos. Que Jesus abençoe a casa de vocês. A gente pede que os bons espíritos iluminem as suas casas, abençoe o seu sono, e que na semana seguinte possamos mais uma vez reunidos travarmos contato com mais uma tarefa de estudos doutrinários. Que Deus nos abençoe e, profundamente agradecidos, nós encerramos esse curto estudo dessa noite, com o coração leve, com o coração alegre, com o coração feliz. Que Jesus de Nazaré nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.